Boa noite a todos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Muito feliz de chegar aqui mais uma vez e poder estar fechando o mês de fevereiro, pregando a palavra, ministrando, sendo bênção para a sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé, para a gente ganhar tempo. Pegar a sua Bíblia e colocasse lá no livro de Jonas, capítulo 1. Enquanto você vai achando, eu vou agradecendo, né? Agradeço a Deus, ao grupo de missões também, por mais uma oportunidade de estar podendo repartir, né, aquilo que o Senhor vem pondo no nosso coração. Muito feliz que esse mês de janeiro e fevereiro foram meses incríveis. Eu acho que eu nunca vivi tão parecido com esses, na questão ativa em relação ao reino, né? Em janeiro, estava lá na primeira onda do Equibalo, e foi massa. Equibalo é um grupo de evangelismo, né, que veio de São Paulo para cá. E em janeiro também eu consegui dar meu primeiro treinamento desse ano de evangelismo numa igreja lá em Paulista. Em janeiro ainda também consegui viver a segunda onda do Equibalo, agora dessa vez como coordenador de evangelismo. Ainda em janeiro também tivemos a experiência de viver o Descende, né? Em fevereiro agora a gente viveu a experiência de evangelizar no carnaval ali na Caxangá, junto com o Grupo Shalom. E também no Corredor da Folia, na semana passada, com a própria igreja e alguns irmãos de fora. Todos acharam Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Você diz amém? Antes de você sentar, eu gosto de fazer uma rápida oração, como de costume. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Diga: Senhor Jesus, sensibiliza o meu coração para a tua palavra. Em nome de Jesus, pode sentar. Bom, eu estou um pouco aleluiado aqui, né? Graças a Deus a gente vem vivendo experiências maravilhosas nesses meses, né, de 2026. E sabemos que o Senhor, Ele não quer parar de nos usar, não quer parar de derramar sobre aquele que está entregando. Então, se você tem sido essa pessoa, esse vaso, a qual está entregando aquilo que está recebendo, com certeza o Senhor Ele vai continuar a derramar, porque se você é um canal a qual entrega aquilo que Deus te dá, Ele não faz sentido Ele deixar de te entregar. Vocês estão entendendo? Então, se eu sou um canal que recebo e entrego, nunca vai faltar. Então, que a gente possa estar nessa condição de entregar aquilo que o Senhor tem colocado. Amém? Bom, antes de começar a pregação, eu gostaria de deixar um rápido contexto aqui em relação a Jonas, a qual livro que nós estaremos meditando, a Nínive e também a Israel, para que a gente possa sintonizar e entender aquilo que Deus quer falar. Bom, Jonas, como lemos aqui, filho de Amitai, ele também aparece lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, onde ele vai profetizar durante o reinado de Jeroboão II, que é o rei de Israel. Jonas, ele está ali aproximadamente entre o século 8, viveu entre 750 e 780 a.C., no Reino do Norte, em Israel. Eu sei que eu estou no começo ainda, mas tem uma observação muito poderosa em relação a isso aqui. Nesse período aqui, a qual Jonas está atuando, ou será atuado, né, como chamado por Deus, Israel está vivendo um tempo de maior prosperidade econômica. Eu queria que você dissesse amém. Amém. Nesse período aqui, Israel está vivendo uma expansão territorial. Diga amém. Amém. Nesse período aqui, Israel está vivendo a maior estabilidade financeira. Diga amém. Amém. Porém, em meio à prosperidade econômica, em meio à expansão territorial, em meio à estabilidade financeira, a Bíblia e a história vai mostrar que Israel está vivendo um período de decadência espiritual. Veja que interessante, nos melhores momentos aparentemente que está acontecendo em Israel, está também ocorrendo uma decadência espiritual. Isso aqui me chamou muito a atenção e eu queria também chamar a sua atenção em relação a isso. Eu disse: Deus, o que é que o Senhor quer falar por meio dessa situação que Israel estava passando? E algo foi ministrado no meu coração.
Não é porque tudo está dando certo que Deus está no negócio. Deixa eu repetir isso. Não é porque tudo está dando certo que Deus está no negócio. Israel estava vivendo o seu melhor momento, mas em decadência espiritual. Quem via, parecia que Israel era forte, parecia que estava andando lado a lado, mas estava em decadência espiritual. Eu faço parte da igreja, eu prego em outras igrejas, já treinei algumas pessoas dessa igreja, treino pessoas de outra igreja, lidero pessoas dessa igreja e de pessoas de outras igrejas. E uma das coisas que a gente vê e observa é que existem pessoas colocando Deus em terceiro lugar, quinto lugar, último lugar, porém, relacionamento está ok, trabalho está ok, negócios estão ok, estudos estão ok, mas se a gente for ver a linha hierárquica onde Deus se encontra, está em decadência espiritual. E a gente fala, rapaz, está dando certo, fulano está uma bênção, Deus é com ele, olha o que está acontecendo. Meu irmão, não, a aparência, aquilo que está se acontecendo não revela. Nem toda prosperidade vem de Deus e nem todo deserto é o diabo. Apesar que existe sim possibilidade de você ser um homem de Deus e ser próspero, de ser bem abençoado. Mas precisamos entender que muitas vezes possamos ser iludidos com aquilo que vemos ou que estamos vivendo. Rapaz, se eu não estou lendo tanto, mas as coisas estão fluindo, Deus está comigo. Errado. Eu não estou orando tanto, mas as coisas estão acontecendo, Deus está comigo. Talvez você esteja errado. Rapaz, eu não estou nem vindo para o culto direito, mas o negócio está fluindo. Será que Deus está contigo mesmo? Será que está acontecendo conforme a vontade de Deus? Deus, Ele é seu Pai, Ele vai se alegrar com aquilo que você realiza ou conquista. Mas a alegria do Senhor não é ver seus bons resultados, mas ver suas boas renúncias. Aleluia. Deus não quer te ver com bons resultados, querido. Ele quer ver as suas renúncias. Isso é o que vai glorificar o nome dele. Isso que vai elevar. Ou seja, Israel parecia ser forte, mas estava fraca. Agora eu queria trazer um pequeno contexto em relação a Nínive, que é qual o lugar a qual Deus quer direcionar Jonas. Nínive era a capital do Império Assírio, e a Síria era conhecida por uma extrema violência, um lugar, um povo de extrema tortura, pessoas que faziam grandes deportações em massa. E esse povo a qual torturava, violentava e fazia deportação era o povo de Israel. E aqui Deus quer chamar Jonas, um israelita, para ir para Nínive pregar a palavra. Sabe? Por isso que é escandaloso o chamado de Jonas, porque Deus está chamando Jonas para ir para um povo a qual fez o seu povo sofrer, ou fez ou está fazendo. Imagina você passar por uma situação totalmente desagradável em uma outra cidade. E Deus fala, eu quero que você vá pregar naquela cidade onde a sua família sofreu tudo isso. Mas Deus, você viu que você vai querer justiça própria. Você vai querer que Deus levante outro, mas não você. E aqui eu começo a compreender um dos motivos a qual Jonas ele foge. Ele não aceita de primeira. Jonas praticamente tinha motivos. Por quê? Para Jonas, um israelita, Nínive era um lugar de inimigos políticos, era um lugar de ameaça militar. E para os israelitas, Nínive era um lugar a qual não mereciam as misericórdias de Deus. E quando eu vejo Deus chamando um israelita para fazer algo em Nínive, aonde Nínive tem essas características para um israelita, eu disse, meu irmão, Deus, quando Ele quer trabalhar de forma a tal, não compreendemos. Deus estava levando Jonas para um povo que era ameaça, que era perigo e que para ele não merecia misericórdia. Porém, lendo e meditando, uma coisa que eu compreendi em relação a chamado, que eu queria muito que você atentasse para isso também, é que o chamado de Deus não é para a gente aparecer, amém? Amém. O chamado de Deus é para nos tratar. Jonas era o quê? Profeta de Deus. Jonas foi chamado por Deus para pregar. Imagine você como um profeta, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, indo pregar para uma cidade onde você quer ver a morte dessa pessoa. Esse profeta está com o coração ferido. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus tem algo arranhado em seu coração. E muitas vezes percebo que uma das formas que faz com que a gente evite aceitar o chamado é porque não queremos ser tratados. Jonas estava indo contra tudo que ele acreditava que não merecia Nínive, que era a misericórdia de Deus. Para Jonas, ameaça militar.
um perigo político e não mereciam misericórdia. Aí Deus fala, olha, eu vou te enviar para Nínive, não é só para salvar Nínive, mas é para te salvar, porque esse coração a qual você se encontra, você não alcança misericórdia, meu irmão. Deus quer levantar você, meu irmão, para ser enviado, falar, pregar, porque Ele não quer só salvar a quem você vai pregar, mas Ele quer te salvar. E esse salvamento acontece por meio de um tratamento, porque o lugar onde Ele vai te enviar é um lugar onde você não quer ir. É gastar tempo que você não quer gastar. É se dedicar a tal ponto que você não quer se dedicar. É se renunciar a tal ponto que você não quer se renunciar para se dedicar à obra de Deus. E Ele fala, eu vou fazer tudo isso para te tratar, porque eu não só quero salvar a quem você vai pregar, mas eu quero salvar você também. Porque com esse coração cristão que não quer estar disponível para o reino, você não se salva. Com esse coração cristão que você negligencia a vontade de Deus com seus prazeres pessoais, você não se salva. Então, se hoje você sente que Deus te chama para pregar o Evangelho, é porque Deus quer te salvar, meu irmão. Não é só salvar quem você vai pregar. Quem está entendendo isso? Chamado não é só falar, pregar e anunciar. Chamado é tratamento. Quantas vezes eu já renunciei liderança? Praticamente toda a minha vida, minha esposa está aqui, ó, em tudo que eu me envolvo. Se tiver um grupo de 2, eu sou o líder. Eu disse, meu irmão, tá com a fera. Grupo de 2 eu sou o líder. Se tiver grupo de 3, o líder sou eu. Eu disse, meu irmão, eu não quero, eu quero só contribuir, eu quero servir. E talvez isso também aconteça com você. Eu quero ficar nos bastidores, eu sou a pessoa que não ajuda, meu irmão. Se Deus quer te usar, é porque Ele quer te tratar. Aleluia. João, eu sinto que Deus me chama. Agora você vai mudar a questão. Você vai dizer, João, eu sinto que Deus quer me tratar. Porque se Ele me chama e eu não vou, é porque você não está aberto ao tratamento de Deus. Jonas não queria ir para Nínive. Ameaça política, perigo militar. Via aquele povo como um povo que não merecia misericórdia. Ou seja, quando Deus Ele quer chamar Jonas, Ele vai falar, Jonas, olha, eu sei que de primeira tu não vai, mas eu vou começar a te tratar em relação a isso. Porque eu não só quero salvar Nínive, eu quero salvar você. Você é um filho, você é um profeta. E aqui eu sei que tem homens e mulheres de Deus, a qual Deus quer usar, mas também Deus quer salvar. Eu nunca defendi uma pregação do Evangelho, sabe? Quem me conhece um pouco sabe. Eu pregava nas ruas, pregava nas praças e passei a viver uma vida totalmente troncha diante dos olhos de Deus. A tal ponto de eu sair das praças, do metrô, dos ônibus e passei por um período de 4 anos em discipulado, sendo tratado e acompanhado para poder voltar às praças. Por quê? Eu entendi que não valia a pena eu pregar um evangelho de salvação onde eu era o condenado naquele lugar. Eu era o crucificado, eu era o alvo principal do diabo, porque ele sabia o que eu fazia, sabia meus pensamentos, sabia minhas práticas. Eu estava sendo bênção para várias pessoas e sendo maldição para mim mesmo, porque aquilo que eu pregava eu não vivia. E as pessoas acreditavam que eu era aquilo que eu estava pregando. A tal ponto de dizer, meu irmão, eu vou precisar colocar minha chuteira aqui de volta, porque eu preciso ser tratado. Eu preciso passar por um processo de escanteio, renúncia, crucificação da minha carne, mortificação do meu eu, para eu poder ir para o lugar ao qual Deus está me direcionando. Ele poderia liberar Jonas para ir, mas talvez ele perdesse Jonas. Se Deus vai te levantar para uma missão, Ele não quer te perder. Ele quer te usar, amém? Então muitas vezes a gente está indo com o coração ferido e machucado. Talvez você se encontre como Jonas. Numa condição a qual você fala, Deus está me chamando. Mas do jeito que eu estou aqui, mas Ele está me chamando. Mas meu irmão, esse chamado não é só para você pregar. Esse chamado é para lhe tratar. Então Jonas aqui ele vai passar por esse processo. Ele vai entender que de fato, em meio a esse chamado, acontece algo escandaloso. Muitas pessoas vão dizer que Jonas ele fugiu do seu chamado, mas na verdade Jonas ele fugiu por discordar do caráter misericordioso de Deus. Não dava conta para Jonas dizer, rapaz, em meio a tudo isso que o povo de Nínive fez contra Israel, o Senhor quer salvar Israel? Não aguento isso não, vamos embora. Eu vou para outro lugar, porque eu não dava conta disso. A questão toda entre Jonas e o seu chamado é algo que
prende os cristãos, que é um coração desalinhado a Deus. Eu não sei se você recorda, mas no primeiro domingo desse mês, o pastor pregou sobre Jeremias e falou sobre chamado. No segundo domingo desse mês, Geivinho pregou sobre Jeremias e também falou sobre chamado e tocou um pouquinho ainda sobre o assunto de Jonas. No terceiro domingo, o pastor falou que se não tivermos um coração renovado, não seremos uma igreja verdadeira. E nesse domingo que ele pregou, quem ia pregar era o Berger ia pregar sobre Jonas. Ele disse, não, quem vai pregar sobre Jonas é eu, no último domingo. Ele disse, cara, Deus quer falar sobre chamado aqui nessa igreja. Porque Deus não só quer levantar uma igreja que cumpre um chamado, mas Deus quer salvar essa igreja, quer tratar essa igreja para um envio. Glória a Deus. Essa é a permissão, esse é o grande X da questão. Porque tem pessoas aqui que têm chamado, é notório. Dá para ver. Quando a pessoa se posiciona, rapaz, disse fulano, deu lugar, ninguém imaginava, é pessoa que tem chamado. Mas João, por que não está exercendo? Porque não quer ser tratado. Não quer ser confrontado. Aí, porém, todavia, Deus também tem seus meios de levar você a esse tratamento. A Bíblia fala que Jonas, ele levanta e foge. Veremos isso acontecendo no versículo 3. No versículo 1 e 2, a Bíblia vai mostrar que Deus chama Jonas. No versículo 3, a Bíblia fala que Jonas, ele foge. No versículo 4, a Bíblia vai falar que Jonas, ele começa a perder a sua paz. No versículo 5, a Bíblia vai mostrar que ele começa a colocar os outros em perigo. No versículo 7, a Bíblia vai falar que ele começa a expor quem ele é, o que é que ele está fazendo. No versículo 15, Jonas acaba numa profundidade de negar a sua fé, uma profundidade de espiritualidade baixa em relação a quem realmente ele é, quem chamou ele. Ele vai parar na boca de um grande peixe. E uma pergunta que eu queria fazer a você em relação a isso: será que vale a pena viver uma vida cristã sem paz? Uma vida cristã onde você não consegue atender um chamado de Deus, isso vai te levar a uma ausência de paz, meu irmão. Jonas, ele passou por isso, será que vale a pena? A Bíblia fala que no versículo 4, no versículo 5, Jonas coloca outros em perigo por conta da negligência do seu chamado. Será que vale a pena você colocar sua família em perigo por negligenciar o chamado de Deus? A nossa família sofre, meu irmão, quando eu não sou obediente a Deus. Quando não respondo aquilo que Deus me chama para fazer. De alguma forma vai cair, meu irmão, vai respingar. A gente fez uma ação de carnaval e quem estava no grupo viu quantas coisas aconteceram antes do dia. Quantas coisas aconteceram. E a gente sabe que uma coisa é batalha espiritual, outra coisa é consequência de desobediência. Eu quero falar para você que o mundo espiritual, ele é real, amém? Amém. Quando eu desobedeço, quando eu não estou cumprindo, quando eu sei daquilo que foi liberado para mim e eu não busco exercer, de alguma forma eu colherei frutos de desobediência. Jonas estava colhendo frutos de desobediência. E eu não sei qual é o estado espiritual que você se encontra hoje. Eu não sei qual é a condição que você se encontra hoje. Se você está plantando ou se você já está colhendo frutos. Seja de obediência ou desobediência. Se a lei da semeadura vai chegar para mim e para você. Você pode hoje estar vivendo os melhores anos da sua vida. Mas talvez em 2025 você plantou bem. Talvez você fale, rapaz, eu decidi transformar minha vida em 2026, mas está tudo dando errado ainda. Talvez você só esteja colhendo frutos de 2025. Ou seja, passamos por isso. Passamos e iremos passar durante todo o resto da nossa vida. A questão é como eu me posiciono em relação a isso. Muitas pessoas vão achar que o chamado ele é específico para algumas pessoas, mas a Bíblia vai mostrar que não. O chamado ele é geral. Em específico, o chamado de Deus é um convite soberano da parte de Deus a você negar a sua vontade e a sua vida e se pautar na condição a qual ele se dirige, seja em honra e glória e adoração para Deus e não para si. Por isso que a Bíblia é clara em dizer que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Existem chamados que são específicos e os que são gerais. Nós somos chamados para sermos testemunha. A Bíblia vai falar isso em Marcos 16:15. Ide, testemunhar, pregar, anunciar, é um chamado para mim e para você, amém? Amém? Não é só para alguém que você acha, esse rapaz aqui fala bem,
essa menina aqui tem simpatia, esse cara aqui desenrola, essa menina aqui faz coisas que ninguém faz. Não, isso aqui é um chamado para todo mundo, é um chamado geral. Nós somos chamados para amar o próximo, amém? Você fala, rapaz, porque eu sou um jeito meio grosseiro, eu sou grossa, eu sou assim desse jeito meio fechado. Ei, existe um chamado de amor. A Bíblia fala que a gente não pode dever nada no seu amor. Não há como você se escapar. Se você hoje professa a fé cristã, se você anuncia e professa quem te salvou, que Cristo morreu, ressuscitou, e você reconhece isso, existe um chamado já para você, separado, independente do seu nível de crença, quantos anos você tem. João, aceitei Jesus hoje, e aí? Já tem chamado para você, é coisa boa. E é uma coisa que a gente tenta insistir aqui, tem trabalho, mas antes do tem trabalho, tem chamado para você. A questão é, como é que você se posiciona? Será que é tão escandaloso assim para você? Será que é um motivo muito aplausível para não querer? Também tem chamados específicos. A Bíblia vai mostrar Jeremias, que a Bíblia fala que Deus ele chamou Jeremias antes do ventre da sua mãe, específico. A Bíblia vai mostrar Samuel, dizer assim, Samuel, o Senhor disse, eu o chamei. Samuel, em Atos também veremos Paulo sendo chamado por Deus, ou seja, específico. Mas também isso não anula os chamados gerais. Esse período que a gente vem vivendo, no 2026, percebe-se que de fato existem pessoas com alguns motivos aplausivos para não servir a Deus, para não se dedicar a Deus, para não se renunciar em favor de Deus. O seu motivo é até aplausível, mas ele não vai ser justificado. Talvez a pessoa fale assim, rapaz, tu nem viesse para o culto, o cara, porque aplausível, mas talvez não justificado, dependendo da situação. Da mesma forma vai ser diante do trono branco, você vai chegar com uma lista aplausível diante de Deus. Olha, Deus, é porque também, né, eu estudava, eu trabalhava, tinha 3 filhos, e ele vai dizer, aplausível, legal, gostei, quase me convence, mas não justifica. Não justifica o motivo que você não foi, não serviu, não amou, não testemunhou, não pregou, não se disponibilizou para mim, sendo eu que disponibilizei a minha vida por amor a você. Esses dias eu estava até comentando com alguns irmãos, eu disse, rapaz, em 2025 eu só tinha um filho e trabalhava em casa, home office. E as coisas não eram tão correrias assim. Aí em 2026 eu tenho um outro filho e agora eu estou prestando serviço a uma empresa. Eu disse, ou seja, a minha responsabilidade aumentou, as minhas horas diminuíram e janeiro e fevereiro tem sido o ano que eu mais prego a palavra. Eu não consigo entender isso. A questão é o quanto eu me disponibilizo para Deus. Eu tinha só um filho como responsabilidade e eu tinha um horário que eu fazia e eu não preguei tanto quanto 2026, tendo 2 filhos e vendendo 8 horas do meu dia para uma empresa prestando serviço. Ou seja, você vai dizer assim, rapaz, não dá para fazer porque eu tenho isso, isso e isso. Essa questão aí é o quanto você coloca Deus em prioridade. Como foi sua virada de ano? Quais foram seus projetos de vida cristã? Servir mais, amar mais, pregar mais, permitir ser tratado por Deus. A Bíblia fala que Jonas ele colhe o fruto da sua desobediência para num grande peixe, passa 3 dias e 3 noites. Lá ele tem uma profunda oração com Deus, um particular, que talvez seja o que você esteja passando hoje, colhendo frutos de desobediência e fazendo orações intensas para dizer como é que eu saio da boca desse peixe, como é que eu saio desse problema, como é que eu saio desse cativeiro, como é que eu saio dessa situação. Mas quando você literalmente alinhar o seu coração com Deus, que é o maior X da questão da vida cristã, para poder pregar o Evangelho, meu irmão, aí você sai dessa boca, Deus vai ser tão bom que Ele vai colocar você já no lugar certo, já para ir e fazer aquilo que outrora você dizia, para mim não dá. A gente só está começando o ano, vai retomar as células, vai retornar as ações na Praça de Camaragibe, e os céus vão ver quais serão as próximas desculpas, ou os céus verão quais serão os sims que você vai dar para Deus. Os céus irão registrar os motivos fúteis que você nega a falar de Jesus,
nega abraçar alguém, nega entregar uma literatura, nega se encher dentro do seu quarto, no seu devocional, e dizer assim, eu não vou hoje porque eu não estou bem. Mas se a gente for pegar o seu histórico de dia, você estava bem. Você só não queria ser tratado durante o dia para pregar durante a noite. Você só não queria ser tratado durante a semana para estar aqui servindo durante a semana. Jonas, ele sai, ele prega a palavra. Tratado, sabe, curado dos seus sentimentos, dos seus pensamentos errôneos. Deus envia Jonas para um povo que ele considerava inimigo. Aí Deus fala, agora é teu amigo, vai lá pregar. Jonas via ele como uma ameaça militar. E Deus falou, olha, é tudo inofensivo, vai lá pregar. Jonas dizia, olha, não merece misericórdia. E aí Jonas começa a olhar para si mesmo, rapaz, ele me livrou da boca de um peixe. Vocês também merecem. Eu vou pregar essa palavra para vocês. Gostaria que você ficasse de pé, se achar que está acabando. Aleluia, glória a Deus. Gente, quem está entendendo essa mensagem? Glória a Deus. Chamado é tratamento. João, eu não estou conseguindo exercer ainda meu chamado. Não quer ser tratado, ponto. Não quer ser confrontado. Não quer permitir que Deus coloque o dedo na ferida, porque eu sei que dói. Eu passei 2 anos sabendo qual era meu erro. Vivi uma vida espiritual arrastada. E as pessoas crescendo espiritualmente, uns amigos diziam, e aí João, cadê tu? Esse meu irmão veio aqui, não sei qual é já, eu não tenho coragem de enfrentar. Estou esperando o meu momento. E eu vi que não valia a pena. Não valia a pena carregar uma desculpa pessoal minha. Não valia a pena negligenciar um chamado. Não valia a pena carregar uma vida de consequência de desobediência. Não vale a pena, meu irmão. Se você está nessa estação da sua vida, em pleno 2026, sabendo que você já viveu em 2025, as batalhas e as lutas, por não dizer sim para Jesus, você tem que ser muito crente para aguentar tudo de novo, em um novo ano, repetir a mesma coisa, o mesmo erro, a mesma desculpa. Precisamos entender que esse tratamento é um envio para você. A gente acha que libertação e chamado está separado, mas está envolvido. Chamado é tratamento. Quanto mais você vê uma pessoa indo pregar, evangelizando, estando frequente nos cultos, nas ações, nas atividades da igreja, você fala, esse bicho aqui é cheio de Deus. Você vai mudar a sua percepção. Você vai dizer, rapaz, esse bicho está sendo tratado. Esse bicho aqui está recebendo um tratamento que só ele e Jesus sabe. Porque para o cara se disponibilizar para o reino, é porque o cara foi tratado em alguma área. Aleluia. Você acha que eu queria estar no carnaval pregando o evangelho? Minha carne não queria, mas ela foi tratada, foi colocada no lugar dela, e quem teve vez foi o Espírito Santo que me conduziu para lá, e não só eu, mas várias pessoas da igreja. Como eu compartilhei no início, em janeiro, a gente viveu algumas experiências. Para terminar, eu queria compartilhar uma experiência com você que vai complementar isso. A gente foi para o Descende, né, um evento que durou basicamente o dia todo, né, foi de 9 da manhã às 9 da noite, ou foi às 8 da manhã, não recordo meu horário que iniciou, mas eu fui cedo. Eu cheguei lá às 9 horas do dia, e quando eu vi aquele mar de gente, cheguei sozinho, disse, cara, vou me atirar nesse negócio aí, velho. Só vou sair quando o guarda disse, bora meu filho, bora meu filho. E eu fui entregado para a parada, mas só quando eu chego lá, eu encontro um grupo de jovens que eu liderei no Equibalo. E aí a galera, João, tal, e aí, você vai ficar por aqui, vai, bora, vou ficar por aqui. Eu dei um tempo lá na galera, botei minha bolsa lá, vocês vão ficar aqui, os caras vai. Aí eu disse, vou procurar a minha turma. Aí fui procurar a galera, passei, encontrei uma outra turma, passei uns 10 minutos, quando eu volto para um lugar onde a galera falou que estaria lá, que não iria sair. Então eu chego no lugar que eu fiz um cálculo, né? Eu calculei essa linha aqui, com essa linha aqui. Bom, se eu chegar nesse eixo aqui, eu acho a galera. Saí. Quando eu volto no eixo que eu combinei, no eixo que eu vi daqui, eu vi que a galera não estava. Misericórdia, cadê esse povo? Quando eu dou um 360, olho para os estádios, gente que não dava para contar. Assim, meu irmão, cadê essa galera? E o que eu deixei com eles foi minha bolsa.
Na minha bolsa estava a minha carteira, estava meu dinheiro, estava meu cartão de crédito, estava a chave da minha moto, estava a habilitação. Eu só estava com o meu celular, que lá não pegava internet. E eu disse, meu irmão, onde é que eu vou encontrar? Essa galera está na frente, é jovem, vai estar na frente do palco, pulando e gritando. Fui para frente do palco, cadê essa galera? De 9 às 10, me deu uma frieza no coração, um sentimento de desespero. Esses jovens não são daqui, é lá de Caruaru. E eu disse, meu irmão, cadê essa galera? E de 9 horas, creia você não, de 9 horas até as 2 horas da tarde, eu rodei a Arena Pernambuco procurando por esses jovens. Cara, fome veio, sede veio, não sei quantas vezes tomei água da torneira lá. Disse, meu irmão, onde é que essa galera tá? Tá no banheiro, vou lá pro banheiro. Mas eu vi que o estado tem vários banheiros. Deve estar lanchando lá, um monte de lanchonetes. Cara, qual é a chance de encontrar 2 jovens em meio a 50 mil pessoas no estádio de futebol adorando a Deus? Quando deu 2 horas, eu já esgotado, velho. Já esgotado, aliás, eu estava no campo. E quando eu estava já angustiado, meu irmão, Deus fez uma pergunta para mim que mudou tudo. Mudou completamente o meu dia e meu mindset em relação a Cristo. Deus perguntou assim, ó, João, vai me adorar não? Cara, aquela pergunta ali me quebrou porque eu estava literalmente sem nada. Eu não tinha achado ninguém da igreja ainda. Nem para chorar no ombro da galera eu encontrei. E Deus perguntou, não vai me adorar não? E eu, no meu coração carnal, disse, Deus, eu perdi tudo, velho. Eu nem sei se eu vou achar esses caras. Talvez eu consiga pegar meus bens em outro momento. Mas como é que eu vou para casa, velho? Minha moto vai ficar nessa garagem aí, tá travada. Não tenho dinheiro, lá só pegava cartão de crédito. As questões não pegava em espécie. E naquele momento ali eu disse, meu irmão, já perdi. Cara, encontrei uma galerinha, comecei a adorar a Deus. Entregando, valendo. Parecia que eu estava com os meus pertences. Eu só estava com o celular, a carne doendo, mas o espírito, meu irmão, eu vim aqui para adorar a Deus. Eu vim aqui para adorar a Deus. Quando cessou um momentinho, deu uma esfriada lá no descende, eu subi mais uma vez, cheguei lá na arquibancada, cruzei os braços, disse, Jesus, se o Senhor me ajudar a achar esses 2 jovens, em meio a essas 50 mil pessoas, cara, o descer vai começar agora para mim. Desço a escada, quando eu chego de frente pro palco, olho pro palco, quando eu olho pro lado, a menina. Meu irmão, quando eu encontro essa galera, eu não fiquei feliz, porque eu encontrei apenas, mas porque Deus respondeu a minha oração, velho. Mas o maior do que responder a oração, o grande ensinamento foi, eu consegui adorar a Deus com a possibilidade de eu perder tudo, de eu ficar sem nada, de eu passar aquele dia voltando para casa talvez a pé ou de carona, de pegar minhas coisas em outro momento. E isso foi um reflexo, foi um ensinamento que eu trouxe para a minha vida nos dias de hoje. Será que eu estou disposto a adorar a Deus em meio às percas que eu venha sofrer nessa vida por amor a Ele? Será que eu estou disposto ou consigo dizer assim, olha, eu estou perdendo, mas minha alma vai ganhar nessa noite. Eu estou perdendo, mas o meu espírito não vai ficar triste com a minha carne. Eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus. Cara, a gente se encontrou com a galera lá, foi bênção de Deus. Vimos pessoas precisando de oração, oramos com pessoas, fomos usados ali. E a turma, João, achasse tua bolsa, irmão, esquece a bolsa, que agora é só Jesus. Mas graças a Deus eu consegui entregar. E essa é a lição que eu tenho para trazer para você em relação a essa experiência do Descende que eu vivi. Adorar a Deus com tudo em dia é muito fácil. A gente vê a questão do missionário. Dizer sim para o evangelismo, quando tudo em casa estiver tudo certinho, já arrumei minha casa, lavei meus pratos, o menino comeu, agora eu vou ver lá Jesus. Não, eu já descansei, tirei minha sonequinha, aí agora eu vou descer para a igreja. Meu irmão, a tal ponto, qual é o ponto que você está disposto a deixar as coisas mesmo fora do lugar e priorizar Jesus na sua vida, para você poder atender esse chamado? A tal ponto que você está na condição de dizer assim, cara, as coisas não estão muito bem, mas hoje é domingo, a gente vai para a igreja. O negócio não está do jeito que eu quero, mas vai ter pessoas precisando ouvir uma palavra, eu vou descer para aquela praça. O que é que vai precisar? Será que você vai precisar perder literalmente? Será que vai ser necessário você passar por
uma situação de escassez, que você perca totalmente o controle, porque enquanto a gente está com o controle, é a questão, sabe? Jonas, ele parecia que estava no controle até Deus intervir. Vai para Nínive, hoje vou para Tarsis, quem manda em mim sou eu. Vá-se embora. Vai para Tarsis, pega o barquinho, encontra com os amigos, vai tirar uma sonequinha, mas quando Deus intervém, eu vou ler tacar com ele, né, pastor? O cara bota a mão assim, ó. Quando Deus intervém, aí, opa, meu filho, tá indo para onde? Tá em desobediência ao meu chamado. Faz tempo que eu estou te chamando. A ordenança não foi para a direita, porque tu está indo para a esquerda. Ah, é por causa do estudo. Ah, é o trabalho. Ah, é o filho. Ah, é a mulher. Então eu vou precisar trazer uma lição para você, porque eu não quero perder você, entenda. Vai acontecer situações que não é Deus querendo o seu mal, é porque Deus quer te salvar. Aconteceu com Jonas algo que você não desejaria para você, mas não foi para o mal para Jonas. Foi para tratar Jonas. Aleluia. Essa situação aconteceu comigo, eu entendi que talvez chegue um momento em minha vida que eu vou ter que perder alguma coisa. E Deus estava me treinando no descendo. Eu disse, Deus, obrigado por esse treinamento. Porque se fosse na vida real, perder algo, literalmente, talvez eu poderia murmurar. Deus, ele me deu um treinamento, me fez sentir o gostinho de perder cartão, dinheiro, sabe? A estabilidade da moto, não sei como é que ficaria. Cara, só tem eu e minha adoração aqui, então eu vou adorar. Deixa a carne sofrer aí. Deixa essa angústia ficar por aí. Bom, era isso que eu queria compartilhar com a igreja. Agradeço a oportunidade, já deu 2 minutos para as 9. Queria entregar ao pastor, Deus abençoe. É nóis, é nóis, é nóis. Você pode sentar, nós já estamos encerrando.